esperar o pessoal chegar. Não vai entrar não? Ninguém chegou. Oi? Tá no ao vivo agora. A Mônica chegou. Ei, Mônica. Tudo bem? Agora acho que tem que pedir só para você participar, né, ao vivo. Deixa eu ver como é que faz aqui. Acho que aqui. Isso. Tudo certo. Já voltei para participar. E olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Mônica, conseguiu aí? Eu aceitei sua solicitação para você participar ao vivo com a gente. Seja bem-vindo, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. A gente está esperando aqui a Mônica entrar para a gente falar sobre um tema muito importante, sobre intervenção precoce no autismo. E a gente vai conhecer, mediar bastante informação de psicologia e neuropsicologia para todos os papais, mamães que têm filhos com autismo, terapeutas que estão aqui presentes, né, pessoas que têm interesse na área, gostam de lidar e trabalhar com autismo. Sejam todos muito bem-vindos. Já solicitou? Eu aceitei, Mônica. Eu coloquei lá para aceitar. Você pode fazer novamente o convite? Oi, Renata. Ai, tudo bom? Que bom. Boa noite. Tudo jóia. Que bom que deu tudo certo, Mônica. Que bom. Oi, Que pessoal. bom. Boa noite também para Boa... todos. Sejam bem-vindos. Um prazer estar aqui hoje com você, Renata. Obrigada também pelo convite. Espero, né, que a gente possa levar várias informações aí para as pessoas que têm interesse de conhecer um pouquinho mais sobre o autismo, que têm crianças com autismo, não é? Hoje mesmo eu falei divulgando, né, que a gente vai fazer a live. E aí, não só porque as pessoas pensam que só aqueles que têm as crianças com autismo, né, as famílias. Mas é muito importante também, tanto os profissionais quanto também as pessoas que têm interesse. Eu acho que para qualquer um, né? Para conhecer, uma forma de respeitar aquele outro, né? De entender aquela criança na sociedade. Isso é muito importante. Para o respeito, precisa conhecer. Com certeza, né? Ainda mais que o autismo, né, tem crescido tanto, né, estatisticamente, né? Então, assim, pelo CDC, né, que é o Center of Disease of Control dos Estados Unidos, que é esse centro de controle, né, que ocorre, né, de transtornos do neurodesenvolvimento, estatisticamente tem mostrado, apontado, cada vez mais tem aumentado, né? O censo estava, acho que atualmente, de cada 68, uma pessoa nasce com autismo, os dados atuais, né, estatísticos. Então, atualmente, cada vez mais tem ocorrido esse nascimento com crianças, né, com autismo. Então, a gente não pode ignorar a realidade, a gente tem que ter aí cada vez mais qualificando, não é, Mônica? Com certeza. E buscando também dar assessoria às famílias, acolher, ter essa escuta
e a gente vai abordar principalmente sobre isso. Primeiro, eu vou pedir a Mônica para apresentar, falar do seu trabalho, falar daquilo que ela se dedica profissionalmente, e depois eu também vou me apresentar. E eu gosto, pessoal, que a gente faça natural. As coisas venham fluir naturalmente. Vocês também que estão aí junto com a gente, se quiser botar nos comentários, falar alguma coisa, a gente também quer conversar com vocês, quer deixar todo mundo à vontade, sabe? Uma roda de conversa. Então, a gente quer sentir todo mundo acolhido aqui, para a gente poder produzir bastante conhecimento e com evidência científica, né, Mônica? Sempre importante isso. São experiências baseadas cientificamente também, né? As experiências do nosso trabalho. Sim. Então, eu sou Mônica, né? Mônica Lago, trabalho com crianças e adolescentes. Tenho formação em autismo infantil. Desde quando eu me formei, eu acho que desde quando eu estava na faculdade, eu fiz um estágio e me apaixonei. Eu digo que quem entra no mundo azul, se gostar de verdade, não quer sair. Cada vez mais a gente quer se aproximar, conhecer o desenvolvimento, né? E aí eu comecei a gostar do estágio e graças a Deus surgiu a oportunidade também de estar trabalhando na PAI, onde foi o meu pontapé, meu conhecimento, minhas experiências. As famílias das crianças com autismo, não é? Eu digo que viraram minha família também, a gente participava juntos. E até hoje eu tenho uma ligação com eles, mesmo não estando lá hoje por conta da clínica, que hoje eu também administro uma clínica. E aí as demandas, graças a Deus, também para mim aumentaram, mas eu continuo com um grupo no WhatsApp, dando apoio a essas famílias, onde às vezes eu passo atividades, às vezes quando eles têm umas dúvidas, eles também me solicitam. O vínculo não foi desfeito, a gente continua, né? Ai, que maravilha. Hoje eu trabalho na clínica, eu tenho uma clínica, eu trabalho com essas crianças com autismo, e esse tema que você também solicitou e que a gente decidiu falar, isso é de suma importância, que na verdade é a demanda maior que eu tenho tido dentro do consultório, essa intervenção precoce, não é? Essa necessidade dos pais, das famílias compreenderem a necessidade do quanto antes intervir, né? De entender que é uma frase que eu gosto sempre de falar, o tempo da criança vale ouro. Então, é isso que a gente tem. Palavra poderosa e importante. Com certeza. É importante. E você também conheceu um pouquinho? Isso aí, para o pessoal que está chegando aqui, né, que não me conhece, eu falei um pouquinho antes ali com a Mônica, né, para a gente se conhecer, a gente trocar ideias. Eu sou a Renata Massalai, eu sou professora da Academia do Autismo, né, eu tenho um curso lá sobre a neuropsicologia, avaliação neuropsicológica no TE, no qual eu vou falar sobre diversos instrumentos que a gente utiliza dentro da neuropsicologia para avaliar as cognições no autismo, áreas que estão em defasagem, e como estimular essas áreas, né? Principalmente aqui no córtex pré-frontal, que é uma área que é prejudicada e é uma área que a gente busca também trabalhar com a reabilitação cognitiva e a aba na veia, né, Mônica? Porque a gente também não é nada sem a ciência, a aba. Eu acho que a gente tem que casar cada vez mais as informações que os testes psicológicos nos dão, juntamente com a ciência ABA, que é o comportamento, modificar, instalar novo repertório de comportamento. Sem isso, eu vejo que não há uma eficiência, né, nesse tratamento. Então, é muito importante a gente frisar isso. Então, eu sou professora da Academia do Autismo, eu sou neuropsicóloga, tenho mestrado em neuropsicologia pela PUC do Rio, tem artigo publicado, gosto muito da área acadêmica, né? Tu, como professor, então sou apaixonada por lecionar e aprendo demais com os meus alunos, eu acho que aprendo mais do que ensino, porque é maravilhosa essa troca. Tenho certeza que com você aqui antes eu já estava tendo aquele diálogo, aquela troca de conhecimento, e eu acho que é um espaço muito rico para isso, né? A live é um momento rico de aprendizado. E, além disso, eu também atuo na área empresarial. Eu atendo também a parte de recrutamento e seleção, atuo também com testes psicológicos voltados à área de cargos e funções, né, desde operacionais a níveis hierárquicos maiores. Mas é um prazer estar aqui.
Eu atuo já há mais de 10 anos na área e clínica e pretendo ir para frente, gente, fazer doutorado, seguir, principalmente na área do autismo, porque é uma área muito carente, né, Mônica? É Com uma área que certeza. precisa muita pesquisa, fomentação de pesquisas aqui no Brasil, principalmente para teste psicológico precoce. Eu acho que para a área, né, infantil aí, quanto mais a gente intervir, você falou uma frase muito importante desde o início aqui, que já falou no nosso coração. Essa questão do tempo é precioso, a corrida contra o tempo é precioso demais, porque existe esse período crítico de aprendizagem, né? Que se a gente não chegar ali nesse nível e aprender, a gente sabe, a criança vai aprender? Vai, mas existe o período de 2 e 3 anos pela neuropsicologia, que é o período da poda neural, que é um período que é crítico, né? Já acontece as regressões, não é? Também aí. Exatamente, autismo regressivo, às vezes a criança que vocês conhecem que tem 2 anos e para de falar, isso já aconteceu no consultório? Já, sim, De Renata. mães, pais chegarem com essa demanda? E chega com essas angústias, né? Os pais chegam no consultório, mas minha criança, ela falava, olha, ela desenhava e cantava. E já aconteceu, eu tenho crianças atendendo assim, e aí a gente explica a esses pais essa questão dessa poda neuronal, né, que acontece. São as sinapses que às vezes são, não é, cortadas Isso. de formas, podada de formas irregulares e não desenvolve essas áreas que Exatamente. deveriam ser funcionais, que é a comunicação, que é a parte motora. E aí Exatamente. acontece esse atraso, e aí é onde os pais vão se atentar e dizer, mas ele fazia e não faz mais. E como acontece também esses pais que sentem essas angústias, a angústia da criança ter 2 anos e não falar. Eu tenho recebido muito. Na verdade, Muito, é o que mais tem, né, no consultório. Essa dor da fala, a dor da estimulação da linguagem, a preocupação com o futuro, né, da criança. Renata, eu acredito que existem os sinais além da fala, mas o que mais se Sim, observa dos pais é a fala, porque é mais acentuado, né? É mais sim, necessidade da criança interagir. Mas muitas vezes a criança já não tem muito contato visual. Não sei se você também já ouviu. Mas é sim, porque eu ficava muito em casa sozinho, eu não era muito de sair, de brincar com outras crianças. Ele gostava muito de televisão, mas não foi observado mais o sinal do atraso pela comunicação, porque quando chegou no momento da criança falar, percebeu que existiu aquele atraso. E hoje eu sinalizo os pais, assim, e é importante a gente estar bem focando nessa live também que eu vejo, dos pais observarem desde bebês, né? Desde bebês exatamente. é importante observar o contato visual, observar a interação. Você vê que a criancinha, o bebê já aperta a sua mãozinha, uma forma de interagir, tá mamando, tá pegando. E aí, assim, eu digo, não esqueça de observar o seu bebê. E também, assim, não é para criar vamos dizer, uma preocupação excessiva, mas é observar, porque se existe esse atraso, vamos tentar estimular, vamos tentar observar o que tem de atraso nessa criança, para que 2 anos, né? Eu digo que normalmente os pais procuram com 2 anos, 2 anos e meio, porque fica esperando aquela fala vir, mas esquece também, como você falou, a questão do marco do desenvolvimento, né? Que a gente não pode deixar de observar esse marco do desenvolvimento. Eu fico muito, Exatamente. eu fico muito preocupada porque eu ouço também dos pais, e os pais sempre comentam em relação mas toda criança, a gente não deve comparar as crianças, não deve. Cada criança tem seu tempo, mas a Não, gente tem essa que se frase, para preocupar, mim, nem para a ciência, né? A gente sabe que é uma frase que não é é? totalmente Então, contraditório com o que a ciência diz. isso, e é isso que a gente tem que tentar conscientizar os pais, que não é bem assim, que existe um marco de desenvolvimento que deve ser seguido. Se essa criança ela não está atingindo esse marco, vamos lá, se não for autismo, se não for outro atraso de desenvolvimento, ok, mas aquilo que teve atraso, aproveita a questão da plasticidade cerebral e desenvolver ali para Exatamente, poder estimular. estimular.
Exatamente. Você está falando pontos muito importantes aqui sobre essa. Eu queria retomar um pouquinho sobre essa poda neural, que eu acho tão crítica e importante a falar, porque realmente o cérebro ele vai entender de uma forma errada. A criança está sendo estimulada a olhar e o cérebro dela vai dizer assim, né? As sinapses, as informações vão chegar erroneamente, vai dizer assim, não, não precisa olhar, você não está sendo demandado isso no ambiente, sendo que está. É isso que ocorre no cérebro da criança com autismo. Por isso que ocorre essa dificuldade no contato visual, não é, Mônica? Essa dificuldade ali de obedecer os comandos verbais. Às vezes a gente está chamando a criança, ela não escuta, porque no cérebro dela está entendendo que não é importante. E o cérebro ele vai deletando essas informações que ele acha que não é importante, vai deletando, vai apagando, vai tirando da memória. E aí o que acontece? Existe esse comportamento que é padrão e sintomatológico, que é esse déficit persistente do contato social, da interação, esses comportamentos repetitivos, né? Então, a gente vê o quanto que esse período... Mas aí tem mães que perguntam e pais, mas espera aí, ele não está falando, tem 2 anos, meu filho falava tudo, parou tudo, ele não tem mais jeito, depois de 2 anos, 3, acabou? Não, tem jeito sim. Através da estimulação cognitiva, trabalho com a fonoaudiologia. Nós também, psicólogos, ensinamos comportamento verbal através da aba. Então... E é bom sinalizar, rapidinho, em questão do... Eu gosto muito de sinalizar psicólogos que trabalham também a questão... psicólogo do desenvolvimento, né? Com certeza, focado na área do desenvolvimento. Que tem esse conhecimento também, esse olhar clínico em relação para desenvolver essas áreas aí, estimular essas áreas. Exatamente, porque o que acontece? O pai chega com essa demanda, meu filho não fala, o que nós vamos fazer? O que inicialmente você faz? Assim, chega com essa queixa. A gente monta um currículo, né? Usa os protocolos que utiliza na área comportamental, que você, né, nós conhecemos o ABLES, existe, que é para mais crianças com autismo que tenha comportamento verbal, e o VB-MAP, que é utilizado mais para criança que não tem comportamento verbal. E a gente vê muito autismo que, né, chega com essa demanda que não tem comportamento verbal. Então, a gente vai buscar estimular isso através de um trabalho multidisciplinar. Né? Por exemplo, eu passo para a Mônica na sessão dela vai trabalhando como? Dando demanda, igual você botou um ponto importante, às vezes os pais não estimulam, às vezes está ali, deixa só na televisão, não requer o uso funcional da linguagem, às vezes o copo está ali, tudo que ele pede, ela pede, você dá. E na aba a gente pede a importância de estimular essa fala como? Você não entrega água, não dá água ou celular para a criança, só dá se balbuciar, falar uma palavra. Celular. Então, quanto mais por aproximações sucessivas vocalizar aquele som, né, parecido até chegar ao nível de formar a palavra, né? Isso. Aí sim você entrega a criança. Né? Entrega até não precisar mais, até ter autonomia, né? Até não precisar mais de reforço. Que a gente sabe que tudo também não é só reforçar, né, Mônica? A gente trabalha dentro do modelo de fazer até um nível, atinge, por exemplo, 100% das tentativas para que possa até fazer sozinho, de forma autônoma, sem precisar do auxílio nosso. Eu vou sempre ensinando também, Renata. Eu gosto muito de colocar os pais na terapia também. Maravilha, isso aí. Então, perfeito. Isso, eu gosto muito de quando a criança vem e a gente avalia e depois começa as intervenções, né? Eu começo a colocar os pais um pouquinho, às vezes até babá. Porque a babá também fica. Tudo que está convivendo, né? Tem que aplicar a aba. E aí, às vezes, a gente coloca para poder mostrar, olha, pai, para eles observarem como a gente também trabalha com aquela criança, justamente esse ponto que você falou, de solicitar, não fez, dá uma ajuda física. Eu digo, nunca deixe que você faça por ele, faça com ele. Mas que ele entenda que foi ele que pegou. Se você solicitar, não respondeu, dê ajuda física, né? E depois, aos poucos, quando ele for aprendendo, aí você vai reduzindo para que ele aprenda esse novo repertório. Então, é fundamental
eu trabalho muito, vejo que é muito... na verdade, essa pandemia, ela veio assim, uma forma que atrapalhou muito, né? Com certeza, gente. Um Mas desafio para gente. Muito isso. grande. E eu tinha fechado para poder já iniciar um grupo terapêutico dos pais, de um treinamento, né, de habilidades. Justamente porque eu queria fazer um grupo para que eu tivesse explicando a esses pais como acompanhar as crianças, como trabalhar essas questões da aba, não é? Dando prosseguimento em casa. Porque a terapia é 50 minutos, tem crianças que às vezes eu faço 2 vezes por semana, mas você vê que a gente precisa de uma quantidade de horas para que funcione de verdade. E essa Pelo menos quantidade de 40 horas, horas, né? Ou 40 mais, horas, não é? para E poder ter eles precisam efetividade. isso, e eles precisam estar dando continuidade em casa. E para isso eles precisam também ter essa habilidade, ter essa formação também, na verdade, de conhecimento para poder saber lidar com essas crianças, né? Com essas demandas que a criança solicita. Mas, Exatamente. mas assim, é muito gratificante quando a gente vê também a evolução. Quando você falou da aba, a aba a gente vê a evolução, né? A gente começa, e os pais começam a observar que a criança já não apontava e já começa a apontar, a questão da imitação. Então, a gente trabalha tudo, atenção compartilhada. Então, crianças pequenininhas que são estimuladas, a gente consegue visualizar as respostas, a funcionalidade que a criança já começa a dar no comportamento, aquilo que a criança tinha déficit, começa já a observar uma pequena melhora, uma melhora. A usar funcionalmente os brinquedos, às vezes, né? De forma Também. indistinta, indiscriminada, fica nas estereotipias no brinquedo, não usando corretamente, a gente ensina Isso. como utilizar corretamente. E à medida que a criança ela vai alcançando o comportamento adequado, a gente reforça, entregando aquilo que é um reforçador de alta magnitude. Por exemplo, se ela gosta da Dora Aventureira, você entrega a boneca da Dora. Se ele ama a Galinha Pintadinha, você pega a música, coloca a música da Galinha Pintadinha, aquilo que for fazer cosquinha. Por isso que a gente tem que sempre A também fazer a preferência, avaliação dos reforçadores, né? na verdade, a avaliação de preferência, né? Que é dos De reforçadores. análise de preferências. Então, E selecionar hierarquicamente aquilo que é de mais reforço e itens também que são punitivos, porque às vezes tem criança com autismo, por exemplo, não gosta da letra I. Quando vê na letra I começa a chorar. Porque existe também as estereotipias, né? A inflexibilidade cognitiva, padrão rígido de comportamento. A gente vê, por exemplo, crianças com seletividade alimentar, né? Que tem dificuldade na ingestão de outros alimentos e a gente, através da técnica aí de aproximações sucessivas, a gente vai colocando ali o alimento, né? Primeiro, o que a gente faz, por exemplo, uma seletividade alimentar? A criança, você vai colocando ali para brincar com brinquedos de alimentos, né? já Para que fiz você isso na vai terapia. quebrando, já fez isso? Já. Uma criança, ela tinha muita questão da textura da banana. E tudo que Sim. era a textura mole, essa questão sensorial. E até um brinquedo que tinha um emborrachado, ele não colocava a mãozinha porque era mole. E Sim. tudo, eu acho que ele relacionava também essa textura. Então, ele levava também para essa questão, tanto do alimento como alguma questão mole. E eu comecei, ele era muito assim, apaixonado pelos dinossauros. E aí eu comecei a questão da dessensibilização trabalhando com as amoeba. E aí eu colocava os bichinhos dentro da moeba e ele sentia tanto interesse de pegar que ele ia pegando. E Olha, aí isso gente. foi conquistando, conquistando, e ele foi tirando, aí ele já estava brincando. E aí eu comecei a trazer a questão da banana para dentro da terapia. Peguei o macaquinho e a gente pegava a bananinha e jogava. Então, ele já pegava na banana, coisa que ele não encostava. E aí, conforme a gente vai trabalhando com esses interesses dele, do dinossauro, que eu trabalhava muito em questões do reforçador, né? Aí a criança já come banana, já tá bem melhor, já coloca as mãos na moeba, na massinha. É um resultado fantástico. Maravilha, é verdade. E tem que ser o trabalho de insistência ali e todos fazer juntamente, né? A mesma língua, trabalhar, porque não adianta depois ceder. A criança faz birra
e você cede, aí atrapalha. Então, tem que ser na mesma desencadeamento de ações, né, que a gente fala. Então, por exemplo, a criança ali, ela não gosta de comer banana, por exemplo, não gosta. Dá esse exemplo. Você vai primeiro colocar o quê? Brinquedo, né, de banana. Depois você vai colocando próximo, ali, põe a banana perto do prato de comida, ali bem próximo. Você não pode forçá-la a comer, porque senão se torna um estímulo aversivo. Aí a criança toma birra com este alimento e depois, né, não quer provar mais, chora. Então, a gente recomenda que a gente não force a criança, mas que você possa, por aproximações sucessivas, né? Você vai colocar as tentativas vamos dar exemplo, de 10 a 100%, você vai marcando ali enquanto que a criança vai se aproximando, vai quebrando esse padrão rígido de ter aversão a novos alimentos, a banana, como a gente está dando exemplo. E aí, até depois você coloca na cozinha, quem já não fez na terapia também, né? Fez muffin, fez bolo, fez a criança fabricar ali junto para sentir, pegar o gosto do que é a comida, né? Sentir o gosto, usar de formas lúdicas ali para trazer a criança próximo a esse objetivo de que é quebrar esse comportamento de barreira de introdução de novos alimentos. Então, à medida com isso, com muito reforço, né? Sempre reforçando o comportamento adequado, sempre não dando atenção à birra para não estimular comportamento inadequado, que a gente vê isso muito durante as sessões também, as birras, né? Com certeza. Então, acho que é bem importante aí a gente falar E disso. em relação a também essa experiência, eu conversei, esses dias eu estava também orientando os pais, porque acontece muito também em casa, quando a criança não tem a questão da interação, né? Aí a criança, aí a mãe, porque a gente chama, ele não tem interesse. E essa criança, na verdade, é próximo um pouco a mim, eu não atendo, assim, é mais complicado, da família. E eu observando, ele não buscava. Eu sentei do lado e chamei o nome, não olhava, não queria interagir, não estava buscando a interação comigo, eu respeitei. Aí ele gosta muito do cavalo, dos animais, né? Ele estava assistindo um videozinho. E eu falei, eu tenho que me interessar pelo mundo dele. Eu tenho que começar a entrar nesse mundo dele para ver se eu ganho atenção. E aí eu encostei, não falei nada. Eu fiz, cavalo! Isso aí. 1, 2. Aí ele olhou para mim assim, deu risada. Aí eu fiz 1, 2, ele 3. Ai, Aí, mas eu fiquei que tão maravilha. feliz. E eu disse, às vezes... A gente vibra junto. Dos pais, é aquela angústia, porque meu filho não interage, porque meu filho não brinca. Mas como é que você busca a interação do seu filho? É do seu jeito ou é do jeito da criança? Porque a criança muito tá lá importante. brincando, mas às vezes os muito pais, importante. eles querem brincar da forma como ele aprendeu, como ele gosta. Mas aí eu oriento, pais, vamos tentar entrar. Se ele gosta dos dinossauros, entra nesse mundo dos dinossauros dele. Você não tem que levar para ele a Peppa, cavalo, Dora. Você não tem que levar, você tem que levar o que ele tem interesse. E através desse interesse, você vai conquistando a atenção, estimulando isso. E essa é uma experiência muito importante. Por isso que é muito importante questão da avaliação de preferência, né? Que na aba trabalha muito para poder fazer. Acho que é o primeiro passo, É o primeiro plano do PDI, né? Do plano de desenvolvimento individual, é fazer essa análise de seleção de preferências. Colocar. Então, por exemplo, sugiro em casa, papai e mamãe pode colocar vários ali brinquedos e elege qual que ele pegou mais próximo, qual que ele tomou birra, começou a chorar, itens punitivos, item de reforçador, qual que ele procurou, mas não teve muito interesse, de 0 a 5, qual que ele teve mais interesse? 0 é porque não teve. 5 é porque foi aquele mais ficou no hiperfoco ali daquele brinquedo. Então, isso já te dá um norte de você usar isso para modelar comportamento, né? Mudar comportamento aí e instalar novo repertório comportamental. A análise de preferência, acho que é o início de tudo para uma intervenção precoce. Você já vê esses estímulos aí e, a partir disso, colocar novas aprendizagens para a criança.
É. Renata, eu sei que você, né, já é mestre em neurociências e também eu Nada, estou eu com tenho muito muito a interesse. aprender, minha filha. Eu sou mestre, mas estou aqui só aprendendo. Estou indo, ó, Pois gatinhando, é, eu estou aqui para aprendendo aprender muita com você coisa. também. Estou em Tanto eu quanto o construção, pessoal. pessoal, aprendendo. Todo mundo está aqui também. Muito agora as pessoas também têm muito interesse. Eu vejo que você talvez tenha mais propriedade em relação à avaliação, a questão do Denver, né? Que você falou para mim, Isso. que você queria falar um pouquinho. E eu acho que isso é muito importante, porque hoje, inclusive, teve uma mãe me solicitando isso, me pedindo a questão se era importante, se o que eu achava do Denver. Eu acho isso sensacional. E você tem mais propriedade para falar um pouquinho. Não, que nada, estou aprendendo. Então, assim, o que eu sei que eu posso passar aqui no modelo Denver, ele é um modelo, né, precoce de intervenção e que ele pode ser, você já pode começar a fazer a avaliação ali, da criança com 2, 3 anos, mas já pode iniciar a partir assim, de 1 ano, para que a criança possa aprender, são tópicos que utiliza nessa grade de desenvolvimento, que é socialização, parte de jogo simbólico, trabalha a questão das habilidades também motoras, de linguagem, né, da cognição social. O que seria a cognição social? Eu falo isso muito no nosso curso da Academia de Avaliação Neuropsicológica no TEA. Essa capacidade que a criança tem é da área muito importante aqui no córtex pré-frontal, pessoal, que é a área do neurônio espelho, a área da imitação. Como a gente não trabalha imitação também, né, Mônica? Então, dentro do modelo, David vai Fundamental. trabalhar com várias propostas, assim, um jogo simbólico. O que seria isso? Brinca de mamãe, pega a boneca, brinca de filho, pega a galinha pintadinha e brinca ali. Quem que vai ser na história? Através do jogo simbólico, a criança pode aprender também a ter flexibilidade cognitiva, alternar curso de pensamento. Você pode ensinar ela a contar história, ela a inventar personagens. Isso vai estimular a criança a sair do padrão rígido, né? Para que ela possa alternar curso do pensamento. A flexibilidade é o quê? Por exemplo, eu estou dirigindo e o meu carro para no meio da ponte. Eu preciso pensar no quê? No plano B. Então, eu vou fazer o quê? Quais as minhas opções para solucionar isso? Chamar o guincho, ligo para o marido, o que eu vou fazer para salvar? Na criança com autismo, eu acho desde cedo, precocemente, a gente trabalhar essa flexibilidade, que é aqui no córtex pré-frontal, faz parte, é uma área que está dentro das funções executivas, que eu falo muito no curso. O que são as funções? Calma, professora. O que são funções executivas? São áreas cognitivas que a gente utiliza o tempo todo, de forma automática, para essa capacidade da gente alternar curso de pensamento. Não deu de certo de um jeito, eu vou pensar de outro. Isso se chama flexibilidade cognitiva. E que está em defasagem no autismo? Está. Por quê? Porque a criança com autismo tem o quê? Rigidez comportamental. Ela tem dificuldade de quebrar regras, não tem? Tem capacidade, dificuldade de... quero mudar de escola, começa a dar birra na hora que muda de escola. Parece muito, Quebrar a rotina. Então, a gente tem que estimular desde cedo a quebrar esses padrões. Cada vez mais minimizar esses comportamentos barreiras que são típicos do autismo. A memória de trabalho é uma outra função cognitiva que faz parte dessas funções executivas, são funções que nos habilitam a solucionar problemas. E é totalmente ligada à área da nossa inteligência, à nossa capacidade cognitiva. Meu mestrado todo foi avaliar, eu avaliei 113 crianças, essas áreas cognitivas em escolas públicas e particulares do Rio. E trouxe isso tudo para esse curso, né? Maravilhoso. Trouxe todos esses conhecimentos com base em evidência científica para aplicar a crianças com autismo. Então, a gente tem essa área, né, a memória de trabalho também, que é o quê? A Mônica pega e fala assim, para a paciente com autismo, pega a caneta para a tia Mônica. Se ela esquecer, ou ele esquecer, é porque a memória de trabalho está prejudicada. Quando a gente se esquece de algo que você acabou de falar, isso é memória de trabalho. Por quê? É a capacidade de eu memorizar, manipular essa informação que a tia Mônica me passou e armazenar na memória de curto prazo. Entendeu? Para logo emitir a resposta correta, que seria o quê? A paciente entregar para
a Mônica, né, para entregar para a tia Mônica a caneta, ou a tia Renata, né, para quem estiver ali no atendimento. Então, gente, são áreas de atenção, por exemplo, compartilhada. Fundamentais. Que é a dificuldade, a gente já vê também, a gente falou um pouquinho dos sinais iniciais. Por exemplo, a criança com autismo, ela olha mais para os objetos qualitativamente do que para pessoas. E crianças típicas, elas olham, né, Mônica, tanto para o objeto, vou olhar para a caneta que está aqui, quanto para a Mônica. Assim, né? E vice-versa. Então, ela vai fazer ela vai alternar a sua atenção nesse estímulo. Ora olhar para a Mônica, ora olhar para a caneta que está na frente dela. Criança com autismo não fica no hiperfoco daquela caneta e não sai, fica no seu mundo particular, né? Então, a gente busca, através da terapia, o quê? Tirar esse reforçador, né? Ampliar esse repertório. Como? Eu tiro esse reforçador da mão, senão ele não vai sair dessa caneta. E o que você coloca? O que a gente faz, né, Mônica? O que eu e você a gente faria na sessão? Coloca a caneta próximo da zona do olho, para você estimular o contato visual. Aí você chama o Pedrinho, Joana, aqui, ó. Olhou para mim, faz festa, uhul, vibra. Para que a criança venha fazer isso mais vezes, né? Importante para estimular essa área do contato visual também, eu ensino para os pais e percebo um grande bom resultado que eu consigo buscar atenção. Não sei se você trabalhou, quando você fala que coloca o objeto perto, né? Para que ele tenha... o celular também, eles usam muito. Eu uso na sessão, já usei na sessão, nariz de palhaço, né? Eu já coloquei o narizinho de palhaço vermelho, porque aquilo faz... com foco. Isso, usa objetos, ver chamativos, né? Já coloquei batom vermelho, já fiz um botão. Isso, top! Para poder estimular, quando a gente está falando com eles tentarem olhar para a questão da imitação. Porque como ele imita, se ele também não tem esse contato, esse déficit, não é? Visual. Exatamente. Às vezes eu estimulo os pais também em questões de bolinha de sabão, que é fundamental. Nossa, a entonação da voz para fazer com que cria essa atenção para você. Então, existe várias formas de estimular. E isso que você falou da questão da parte cognitiva, isso é fundamental. Na verdade, os pais precisam se apropriar também muito desses estudos, né? A família ela precisa se apropriar dos estudos. Não só delegar isso para os profissionais, que isso é fundamental. Os profissionais, eles têm os estudos, nós temos nossas técnicas, nós temos o nosso baseado tudo cientificamente, não é? Não anula os pais estarem com a terapia, não anula os estudos dele, como também os estudos deles não anulam a terapia. A gente trabalha equipe, né? Não é eu-equipe. Eu sempre falo, não é eu-equipe, é equipe, é todo mundo. Equipe. E aí a gente precisa estar nessa equipe toda, estimulando. E quando você percebe que os pais, eles começam a entrar junto, participar junto, e são mais participativos, os resultados são muito melhores. Não é? Com certeza, os pais, até cientificamente, a gente vê em artigos quando estão ativamente aí, aplicando o ABA, acelera, você vê como que o prognóstico é melhor em resultados. Não tem como. Não tem como não ver evidências, né, comprovadas. O que a gente mais recebe quando a gente vê pais comprometidos também o que eles mandam vídeo já falando, já obedecendo comandos verbais, porque está estimulando. Quem mais convive com a criança do que os pais, né? Então, tem que estar aí dentro dessa vertente. Agora, assim, um ponto importante é a gente abordar aqui, né? Existem escalas também que a gente aplica, né, Mônica? Isso, a gente não pode deixar de falar. Às vezes os pais ficam... a gente já havia comentado sobre os pais que chegam, né? Meu filho tem autismo, e agora? Acho que é a pergunta, né? E agora? O que vai ser da minha vida? Ele não vai falar? Eu acho que é ponto importante a gente passar essa informação dos sinais precoces,
de abordar, né, igual a gente está falando aqui, sobre a atenção compartilhada, que já é Fundamental também o prejudicada, acolhimento nesse momento o também, acolhimento, não é? informação. Então, eu sou tipo assim, eu não gosto só de falar, eu deixo as coisas escritas, né? Uhum. Então, eu também deixo escrito para os pais, é meio que um manual escrito à base da aba ali, para que eles leiam, releiam, tirar dúvidas, para que eu acho que isso minimiza o sofrimento. A informação, ela é poderosa para minimizar o sofrimento, a angústia, principalmente dos pais. O conhecimento, né? Na verdade, como a gente falou logo no início, quando você Isso. conhece, você começa a desconstruir também muitos conceitos, né? Que os pais às vezes têm. Meu filho tem autismo, não vai se desenvolver, não vai estudar. Acontece questões de nível do autismo, mas você vê, eu sempre explico, às vezes a criança pode estar no moderado, mas se bem estimulado, ele pode vir para o leve. Eu digo, não é o que vai sair do quadro, do espectro do Porque autismo. não tem cura, né? A gente vê Não, pessoas que usam o termo sair do espectro. Não existe. não tá. Cientificamente, a criança, né, ela tem autismo, Ela não tem melhora, cura. ela passa Ela para outro melhora, ela nível, ela sai avança. do moderado, pode vir para o leve. Por quê? Porque ele pode Exatamente. estimulando a A gente trabalha com a comunicação. ciência. Isso. Eu sou muito preocupada com isso, com ser com base de evidência científica. Então, falar que está curado, não, eu acho que é. A questão é ser com base em evidência científica. Então, ela pode melhorar? Vamos trabalhar para chegar ao leve até, né? Até poder melhorar o máximo, atingir o seu máximo Para que a potencial criança que tem, que existe. e que a criança se torne um adulto com funcionalidade, não é? Que comece a Exatamente. desenvolver as atividades diárias, se comunique bem. Não é que a gente vai querer uma criança moldada em toda medida do jeito que a gente quer, que é do Não. jeito dela, mas que ela vai ter um bom funcionamento na sua fase de adolescência, adulta. E é isso que a gente tenta trabalhar. Na verdade, eu falo para os pais, porque eles são, os pais, a gente às vezes compreende, por isso que você falou um ponto fundamental, que é fazer com que os pais eles entendam o que é o autismo, que eles conheçam, que eles leiam, que eles se informam, que eles estudam. Porque quando eles começam a entender esse mundo de uma forma que não é do jeito deles, e a ansiedade deles também vão reduzindo. Exatamente. Porque essa ansiedade de ver tudo rápido, né? E o tempo, a criança, ela vai respondendo conforme o estímulo, a criança vai respondendo e tudo vai acontecendo de uma forma muito boa. Quando você falou da questão das escalas, além do acolhimento, aí a gente trabalha tanto com as escalas, né? Quanto também a questão da observação clínica mesmo. A gente tem que ter o cuidado em relação, eu particularmente trabalho com as escalas, mas eu gosto também muito do olhar clínico também, porque quando às vezes a gente faz uma pergunta, seu filho mantém um contato visual, seu filho ele faz isso, aponta para isso, ou monta no cavalinho, né? Pula na sua perna, alguma coisa assim nas escalas. Às vezes os pais falam, não, ele olha para mim. Aí, às vezes, a gente tem que se aprofundar e perguntar, mas como ele olha, né, pai? Porque tem uma funcionalidade nesse olhar para a gente poder começar a identificar esses sinais também do autismo, não é? Precocemente. Tem funcionalidade, porque, às vezes, o olhar, a criança com autismo, ela olha, mas ela não sustenta o olhar, não é? E exatamente, porque fica essa área, né, em defasagem, você tem que estimular isso em terapia, com a terapeuta ocupacional, com o fono, conosco, né, Mônica, psicólogas, isso. Pais e mães, estimular, porque se a gente fazer isso repetidamente, vai consolidar na memória de longo prazo. Vai sair da de curto prazo, vai para de longo prazo, e aí consolida, aí o aprendizado é internalizado. Por isso que a aba vem com esse poder ali de consolidar através da repetição, até que a criança, né, não precise mais. E aí isso aí, a gente vai reduzindo comportamentos. Eu acho que a primeira coisa é atingir ali, reduzindo comportamentos inadequados. Pessoal, a gente está falando aqui, mas eu estou lendo os comentários, tá? Quero agradecer o carinho, a participação de vocês. Podem comentar, podem fazer perguntas. Eu quero que a gente se sinta aqui sempre em diálogo, crescendo juntos, somando forças aí, junto pelo autismo, sempre. E a gente está aqui para isso.
Mas, assim, comentando em relação às escalas, né? Por exemplo, temos a escala CARS, que eu acho uma escala bem legal, né? Que é uma escala que vai falar o nível, desde o nível se a criança tem leve, até o nível ali médio, até o mais grave, vai evidenciar isso. Temos a escala do ADIR, a DOS, que tem que ter já uma certificação para isso, né? Você tem que ter certificação para fazer. Existe a escala MCHAT, que também é internacionalmente conhecida, que utiliza também. Mas só escala, tem pais que falam, só escala já dá? Não. Como a Mônica falou aqui com a gente. É escala mais o quê? Observação comportamental. Mas não é só no momento que está com a Mônica ou com a Renata, não. Ou com vocês que estão aí, não. Outra, né? É na escola, tem que ter relatório da escola. Então, terapeutas, pais, mães, vamos buscar ver as evidências nesse comportamento para ter uma informação bem ali rebuscada, né? Como é que professores, pedagogos também participam ativamente. Por isso que a gente tem a escala, estão perguntando aqui, como é o Schubert, né? Como é o nome da escala para diagnóstico do autismo? Schubert é CARS, a escala CARS, tem a escala MCHAT, tem a escala ADIR e a DOS. MCHAT, ADIR, a DOS, escala CARS. E várias outras, tá? Do curso eu também trago um apanhado, porque para lembrar de tudo a gente fica maluca, é muita escala. No seu curso você desenvolve todas essas escalas? Né? Eu falo das escalas, né? Eu abordo e deixo as referências também para pesquisa ali. Mas eu falo de todas as escalas, eu falo dos testes que têm sido mais utilizados na neuropsicologia para a aplicação do autismo. Tá? Então, eu acho importante. Fundamental, né? Então, a gente tem que buscar essas escalas, mas também o comportamento. E, claro, eu creio que a partir disso a gente vai escolher que programa eu vou fazer o checklist ali do desenvolvimento, que pode ser o ABLES ou o VB-MAP, né? ABLES seria para comportamento verbal. Criança com autismo, comportamento verbal. VB-MAP, para aquelas que não têm comportamento verbal. Vineland, Thaís, ótimo, maravilha. Vineland, gente, a psicóloga Thaís Duarte botou aqui pra gente. Obrigada, Psicóloga Thaís, Renata, é nossa neuropsicóloga lá da clínica. Eva! Bora fazer live, Thaís. Vamos marcar, hein? Ela é ótima. Quem te quiser aqui, a gente tô fazendo live, vamos. Vai ser maravilha. Eu já não gosto, né, de estar nesse momento. Olha a minha cara, que eu amo, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E aqui está um grupinho da clínica, viu? Tá Thaís, tá a Teó também. Ilka tá aqui participativa. Ó, gente, prazer em conhecê-los, em passar essa pandemia. Vamos se conhecer pessoalmente, hein? Não é? Com certeza. Só isso. Vocês vêm para o Espírito Santo, vou ir na Bahia, a gente vai somando força e participar de congressos, né? Psicologia nunca para. Então, pessoal, Vineland, eu acho importante que a Thaís ali, né, falou com a gente aqui, é uma escala que ela é utilizada, ela é mundialmente utilizada, ela é desde criança até idosos, tá? Que vai falar muito da adaptação, vai ver o nível de autonomia, a gente também trabalha isso, né, Mônica? A criança consegue escovar o dente sozinho, a criança vai no banheiro. Quem é que já está desfraudado? Quem é que não chega com essa demanda do desfraude, né? Que a gente chega demais, chega muito. Então, a Vineland vai refinar o quanto que a criança funciona sozinha, com autonomia, e qual o grau, o nível de dependência. Isso também, idosos, até a população idosa você aplica. Então, eu acho assim, uma escala imperdível para a gente utilizar na clínica, tá? E vai ser muito importante, porque vai refinar essa área também da autonomia. Juntamente com esses protocolos ABLES, VB-MAP, as escalas CARS, que é né, as escalas precoces. Eu não posso deixar de falar também de um teste que está aqui, que eu vou pegar aqui para vocês, que é o teste... vocês ouviram falar da escala Protea? Protea R. É maravilhoso também. Eu vou mostrar aqui para vocês. Já ouvi falar sim, eu nunca utilizei, mas já ouvi falar também. Diz que é muito bom.
Isso, peraí que eu vou pegar aqui para vocês. Que tá aqui, ó. A escala, eu vou abrir aqui para vocês, que eu sou assim, gente, espontânea, tá? Eu sou assim. Já ouviram falar? É esse aqui, ó. Aqui a gente tem uma escala. Quem já viu aqui, psicólogos que estão aqui? ProTR. É uma escala que avalia de 24, se não me engano, a 60 meses, tá? É uma escala que a gente aplica, eu indico, tá, psicólogos que estão aqui, ele, através do jogo lúdico, simbólico, tem certos brinquedos que a gente tem que comprar, né, que são pedidos pelo manual, e um checklist, para que a gente avalie as partes, as evidências, né, de autismo. Então, ele vai avaliar, através desse protocolo, né, que a gente utiliza, ProTR, a gente vai verificar se a criança tem risco de autismo, e para a população precoce. Então, é de 24, se eu não me engano, a 60 meses. Tá? Thaís tem, viu? Tá dizendo que tem aqui. Que ela Maravilhoso, né, Thaís? A gente pode marcar, se quiser, a gente pode só falar de Proté na live, hein, Thaís? Já tô cantando a bola pra gente, ó, falar do que ama. Nutricionista também, Andresa, com certeza, né? Andresa também é nutricionista da clínica, viu? Aí, ó, já tem gente para falar conteúdo até amanhecer. Ótimos profissionais, é isso que eu vou pegar, ó, vamos fazer live, já está convidado, Andresa. E é isso que é importante, não é? Essa questão desse atendimento multidisciplinar, a equipe toda junta, a gente discute os casos juntos. Isso é tão importante quando você tem uma criança que você pode chamar ali um profissional, um psicopedagogo, uma TO. Vamos trabalhar isso. Essa criança está com esse déficit nessa área. Vamos estimular juntos, trabalhar de uma forma igual, dentro, né, da aba, tudo trabalhando dentro da mesma área. Isso é muito importante para a intervenção sair melhor, né, de uma forma mais produtiva, mais funcional para as crianças. Com certeza. E assim, dentro do Proté da escala, eles vão abordar itens, né? Através desse jogo lúdico ali, que a gente vai avaliar se a criança se aproximou, se a criança olhou, vai ter toda uma escala, um parâmetro. A gente vai avaliar a iniciativa de atenção compartilhada, a resposta de atenção compartilhada, a imitação, através de jogos ali, né? E a brincadeira simbólica, que o Denver também propõe, né? Movimentos repetitivos de outras partes do corpo. Então, a gente não faz nada sem a ciência, né? E outro ponto que eu acho importante trazer aqui para o pessoal, eu amo esse material aqui, não sei se você conhece, já indico para vocês. Já ouviram falar do Piafex, pessoal? O Piafex é maravilhoso, ele é voltado para estimular funções executivas e que eu indico aos papais, terapeutas, terem na clínica. É um estojo de atividades, tem várias atividades para estimular a atenção compartilhada, a atenção concentrada, né? A questão da memória de trabalho, a questão da flexibilidade cognitiva. Então, tem bastante jogos que utiliza só para poder estimular essa área que está em defasagem. No meu curso, eu fiz uma apostila só de estimulação cognitiva, que eu coloquei, né, que eu fui colocando base em artigos, fui montando, eu deixo para os alunos, mas também tem desses que é da Natália Martins Dias, que eu amo, me inspirei muito Michele está pedindo para repetir o nome. São maravilhosos. Michele está pedindo para repetir o nome, Renata. Joia, Mônica. Piafex, P-I-A-F. Thaís já escreveu aí, viu? Thaís também tem. Thaís, joia. Tô achando que a live já vai feita The Flash, isso aí. Valeu, Thaís. Então, gente, é maravilhoso porque vai ajudar, né? Nós temos vários testes aqui. Se eu olhar, eu tenho um arsenal aqui, gente. Eu amo avaliação. O Columbia, né? O Columbia, para avaliar, usa muito a questão do QI, né, da criança, principalmente que não tem a parte verbal. A gente usa também crianças que têm deficiência intelectual, que eu também trabalho. Então, porque geralmente dentro do autismo a gente tem crianças que, né, que não falam. Então, precisa ver testes
também adaptados dentro do DSM-5, dentro dessa condição, né? De crianças que não têm fala. Então, o que você vai fazer? Usar testes que estimulam o apontar, como no Columbia, como no som R, que é um outro teste que tem, eu não vou pegar a maletona de madeira que está aqui, que também estimula, a gente avalia o QI, porque eu vou avaliar o QI, o coeficiente intelectual, a partir dessa faixa a gente vai ver como é que está. Então, o que eu preciso fazer dentro da terapia para essa reabilitação acontecer, né? Como é que está o nível de atenção concentrada e difusa? E a atenção alternada? E a memória de trabalho? E a memória de longo prazo? A gente vai ver os níveis disso através desses testes maravilhosos. O que seria de nós sem os nossos testes psicológicos? Para ter uma decisão assertiva na clínica. É a escala de maturidade mental, isso. Columbia 3, tá? É a versão atual. Esse teste tinha versões antigas, essa é a versão atualizada. Tá bom, Thaís? Então, os testes é fundamental para que também identifique quais áreas existe esse déficit para a gente poder trabalhar. Para poder também você não sair atirando para tudo que é lado. Vai ser mais focado, né, Mônica? Não é? Mais assertiva você saber o que as você vai decisões. trabalhar, o que você vai desenvolver nessa criança. Porque o autismo em si também, o que a gente está falando, ele, como a gente diz, está no espectro. Então, toda criança com autismo é igual? Não, existe uma pluralidade, não é? De autismo. Então, o que aquela criança ela apresenta em déficit, aquela outra também pode ser que apresente uma outra dificuldade em outra área. E os testes, realmente, ele traz a área específica do que você precisa identificar, né? Que existe o déficit e começar a trabalhar. É fundamental. Amei seus testes aí. Eu amo, gente. Acho que a gente tem que investir, né? Valeu, Chubit, aí, ó. Dando força aí pra gente. Obrigada. Eu tô lendo os comentários também. Que ganha dinheiro, mas também sai rapidinho. Porque se a gente chegar em qualquer... A gente já vê, aquilo ali é para tal, aquilo ali é jogos, é brinquedo. Eu digo que a gente já vive nesse mundo, né? Pois é. E eu acho, assim, Mônica, que precisa, por mais... Por exemplo, temos o Columbia aqui, que é maravilhoso para avaliar nível de QI, né? De crianças, principalmente, que não têm comportamento verbal, né? Que tem deficiência, que tem um autismo não verbal, principalmente porque não exige a demanda da fala, assim como o som R, que é outro também, que eu vou mostrar em outro momento, a gente pode fazer live só de falar dele. A gente tem que pensar assim, também a gente precisa de ter teste só para autismo. Por exemplo, o que eu vejo, o que eu mais falei que é focado para o autismo é o Protea, que eu estou mostrando para vocês, né? O Protea R. Ele é voltado para o autismo, mas falta ter testes focados mesmo só para autismo. A gente precisa buscar validação, pesquisas brasileiras, principalmente precocemente. Tem escala aqui que eu não posso deixar de falar, que veio na cabeça agora, a Bailey. A escalas Bailey, quem não sei se conhece, é uma escala que avalia nível motor cognitivo desde bebês. Também ela é muito boa. Ixi, se deixar a gente não vai falar. Utiliza o VISC, Thaís. VISC é padrão ouro. VISC é padrão ouro para a gente avaliar o QI, a inteligência cristalizada, fluida, e o que é a inteligência de execução. Somando os dois, a gente dá o QI total. E aí a gente avalia tudo, a memória de trabalho, nossa, avalia todas as funções executivas ali, é maravilhoso. Eu acho que o de VISC, de inteligência não verbal, também é essencial, porque está bem adaptado para esse mundo do autismo para a gente avaliar, né, dentro dessa condição. Tá? Mas Bruna, é isso, gente. Bruna está falando aí, Bruna também me fez o convite, né? Foi Bruna que entrou em contato comigo também, me apresentou a você. Bruna está aí falando que precisamos fazer mais lives. Estou aberta também, é fundamental. Vamos fazer, ó, Mônica, não vai parar por aqui. Vamos fazer parceria, vamos continuar, porque eu amo falar disso e a gente vê, sente quando ama. Eu vejo também quanto que você ama e se empenha, a gente vê do pouco aqui, a gente vai sentindo, vai vendo. Acho que isso é que torna especial a live, né? Quando a gente ama o que faz. Com certeza. E, na verdade, o objetivo dessa live realmente é fazer com que os pais, né, essa questão da intervenção. E para que tenha a intervenção,
é necessário também identificar, né, o que essa criança ela precisa trabalhar. Essa é a intervenção precoce. Então, assim, Sim. quando existe a criança com autismo no nível moderado ou grave, talvez fique até mais nítido para você avaliar. Mas e quando acontece o autismo leve, não é? Aquele que é mais para Ah, nem identificar, parece que ele tem autismo, que né? A nem gente escuta parece. isso, não parece, ele fala, porque tem muitos que falam, mas que tem ecolalia, repetição, tá? Vou só responder a Thaís. Thaís Uvis, que ele é de 6 a 16 anos, tá bom? Ok? Só respondendo a pergunta da idade, tá? E é isso, mas você quer Isso, não complementar? era isso mesmo, é porque em relação ao autismo leve, que é isso que é importante. E eu vejo que os testes que você apresentou aí, ele é uma forma de te dar mais com mais clareza, com mais afirmação, com mais propriedade daquilo, né? Se Exatamente. identificar se a criança tem o autismo ou não, porque o grave, o moderado, muitas observações comportamentais, o olho clínico, quando você tem experiência, você começa a observar, a gente fecha a tríade, né? A comunicação, Interação, né? interação, comportamento repetitivo e restritivo, a gente vê com mais Sim. nitidez, com mais clareza. Mas quando existe o autismo leve, e aí vem aquele incógnito, é ou não é, é ou não é, é muito fundamental essas questões da propriedade dos testes para que dá com mais clareza as escalas, para que a gente consiga também ter mais Sim. propriedade, até para fazer um relatório, né? E o médico, o neuropediatra, poder também dar um diagnóstico a essa criança. Certo. Vou responder só a Daniela Medeiros, que ela perguntou aqui: ProTR pode avaliar o autismo leve? Ele avalia a criança com suspeita com autismo. Então, ela vai evidenciar se tem risco ou não. Então, é um teste que, no momento, ele mostra se tem grau ou não. Então, pode vir criança com autismo leve, grave, pode vir, né, do perfil moderado ali. E ele só Ele vai traz trazer os evidência resultados. se entre, né, a crianças com 24 a 60 meses, se ela tem essa evidência aí de ter autismo ou não, tá? Ela mostra se existe o risco, tanto põe aqui, né, no tópico, com risco para autismo, é assim que a gente diagnostica com o Protea, né? Com risco relativo para autismo ou sem risco para autismo. Então, ele não fala ainda níveis. Quem mostra um pouco de níveis, se é moderado, se é grave, é a escala CARS, tá bom? Que é a escala que vai fazer esse destrinchamento de níveis no autismo. Mas, pessoal, eu quero encerrar aqui essa live, né? Que a gente, se deixar, a gente vai ficar até a noite tão Tem gostoso que muito. tá muito bom. Estou, assim, super animada. E quero agradecer, Mônica, assim, maravilha, foi muito bom poder estar aqui com você, muito crescimento para mim também, aprender com a sua experiência, né, na PAI, na tua clínica. Então, você, né, trouxe aí seu know-how de experiência para só somar aqui com a gente. Tenho certeza que a gente aprendeu muito contigo hoje e vamos fazer mais, tá bom? Não vai Também quero ficar por aí. agradecer. Quero agradecer também todas as pessoas que participaram, não é? As pessoas que tiveram Obrigada, pessoal que está interesse. comentando, está aí junto, assistindo com a gente. Também quero agradecer você, Bruna, pelo convite. Amei conhecer você aqui. A gente precisa conhecer pessoalmente. É Fiquei verdade, feliz. Bruna, Vilácio, eu quero conhecer, vem para cá, pro Espírito Santo, vamos conhecer pessoalmente, são pessoas assim, né, maravilhosas, estão me Com dando super certeza. up nessa área aqui. São pessoas para mim referência no marketing ali, né? Eles estão só ajudando aí a Fiquei fazer muito tudo honrada acontecer. também pelo convite, pela sua experiência, também em aprender muito aqui com você. E também estou aberta. Quando tiver outras oportunidades, será um Vamos prazer fazer, falar sobre o autismo e a gente tentar levar mais conhecimento para os pais. com Estarei certeza, à com disposição. certeza. Pessoal, ó, fique com Deus, tudo de bom para vocês, Toda a tá? equipe da Renove, que está tudo participativo. Obrigada, pessoal da Renove, obrigada, Bruna, Vilácio, Pedro Paulo, né, você, Mônica, todos aqui, quero agradecer de coração. Assim. Obrigada, todos estão Beijo. presentes. Beijo, Tchau. pessoal. Até a Beijo. próxima, hein? Vamos que Tchau. vamos. Tchau.